Boa noite, amada igreja. Novamente é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Vamos continuar o nosso estudo, livro de Atos, nossa série. E hoje nós olharemos o versículo 23 ao 31 do capítulo 4. Nós iremos analisar a reunião de oração da igreja primitiva. Semana passada, o nosso último estudo, o livro de Atos, observamos aí Pedro e João diante do Sinédrio, juntamente com o paralítico curado. E estudamos 3 desafios para a igreja que enfrenta perseguição. O primeiro desafio é que a igreja ela é desafiada a enfrentar a oposição, a igreja é desafiada a pregar em meio às perseguições e a igreja é desafiada a temer a Deus, não a homens. A ordem, meus amados, que foi dada a Pedro e a João é que eles se calassem e não falassem mais de Jesus. Mas ao invés disso, eles então voltaram à comunhão e contaram tudo o que tinha acontecido no Sinédrio. Os primeiros dias da igreja foram dias de vitória, foram dias de manifestação de Deus. Observamos aqui a ação de Deus na vida dos apóstolos, Pedro e João perante o Sinédrio, a cura do paralítico, Deus usando a vida daqueles 2 apóstolos, Pedro e João, para curar o paralítico. E também na Assembleia reunida, Deus se manifestando a toda a igreja reunida. A passagem de hoje é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes orações registradas na Bíblia. E oração, meus irmãos, a oração, na verdade, é sempre o melhor método para enfrentar a oposição, enfrentar lutas, enfrentar dificuldades, problemas. Nós precisamos sempre orar. Esse é o melhor método para enfrentar as dificuldades. A oração é como uma arma de guerra. Nós precisamos utilizá-la. Quando nos ajoelhamos diante de Deus, diante do Senhor, os problemas eles se tornam pequenos. Então hoje nós iremos estudar 4 traços na oração da igreja primitiva. Mas antes vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder expor a Tua palavra. Que possamos realmente entender o que o Senhor nos diz aqui em Sua palavra, que possamos praticá-lo, ó Deus, não apenas ouvir, mas praticar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o primeiro traço da igreja, aqui da oração da igreja primitiva, é que ela era uma igreja que orava reconhecendo o poder de Deus, uma igreja que orava reconhecendo o poder de Deus. Vamos ler o verso 23 e o verso 24 de Atos capítulo 4. A Bíblia diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Queridos, quando enfrentamos oposição, perseguição, é um bom tempo para lembrarmos quem Deus é. Eles não oraram perguntando a Deus, questionando o Senhor por que eles tinham passado por aquilo. Eles exaltaram a grandeza de Deus. Na verdade, logo após a perseguição ter acontecido ali, eles estavam diante do Sinédrio, quando eles foram libertos ali, eles foram orar com os irmãos. Eles se reuniram para orar. Então, assim como eles, não se esqueça jamais de orar expressando sua gratidão a Deus por um livramento, por uma vitória que Deus concedeu a você. Sempre agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito em sua vida. E essa oração precisa também destacar o poder de Deus, a ação de Deus que levou você à vitória e a um livramento. Então, quando nós contemplamos a grandeza, o poder
de Deus, a ameaça, o medo desaparece, porque nós estamos olhando fixamente para o Senhor. E eles tinham em mente quem realmente estava no controle da situação. Tozer disse algo muito interessante certa vez. O maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza de Deus. Meus queridos, nós precisamos de fato meditar, contemplar mais a grandeza de Deus. Precisamos reconhecer quem Deus é realmente, a grandeza de Deus também em nossas orações. Então esse primeiro traço da igreja primitiva em suas orações, que reconhecia o poder de Deus, quem Deus era, um Deus soberano, como nós lemos no verso 24. Vamos passar para o segundo traço. A igreja, ela orava em sintonia com as Escrituras sagradas. Vamos ler o verso 25 ao 28. Acompanhe em sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo, Jesus, a qual ungiste, Herodes, e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Vemos hoje, meus amados, muitas orações que divergem dos princípios bíblicos, orações desafinadas. É muito difícil para a gente ouvir alguém quando está cantando ou tocando algum instrumento e ele está desafinado. Chega, dói. E uma oração desafinada dói os ouvidos do Senhor. E muitas orações estão desafinadas por aí. Já ouviu alguém falando, orando dessa maneira? Senhor, eu decreto a vitória. Senhor, eu decreto a cura. Eu decreto isso e eu decreto aquilo. E as pessoas estão decretando por aí nas suas orações. E quem somos nós, meus amados, para decretar algo ao Senhor? Quem somos nós para mandar no Senhor? Quem é você para decretar algo a Deus, para que Ele faça? Quem sou eu para decretar? Ninguém, nós não somos nada perante o Senhor. Então fuja dessas orações que decretam vitória e cura. Não deixe alguém orar dessa forma por você, porque essa oração não chega ao céu. Não vai chegar ao céu. Vamos voltar aqui para o texto, focar um pouquinho agora nos versos 25 ao 28. Nós vemos a oração bíblica realmente da igreja primitiva. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles citaram Salmo capítulo 2. E sabe o que diz lá no Salmo 2? Ele revela e mostra a rebeldia humana contra a pessoa de Jesus. Mas ele não só mostra isso, ele também mostra que isso não estava oculto ao Senhor. Deus sabia disso, mas a sua soberania não estava em jogo. O poder de Deus não estava em xeque por causa desta rebeldia humana. Na verdade, no versículo 4 de Salmos, capítulo 2, diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. É assim que Deus observa a rebeldia humana contra ele. Aos olhos de Deus, o soberano todo-poderoso, a oposição parece patética aos seus olhos. Então, nós podemos observar aqui a precisão dessa igreja, desses irmãos em oração, em contextualizar uma porção das Escrituras com a situação em que se encontravam. Aquele momento que eles estavam vivendo, eles pegam um trecho da palavra de Deus que se encaixava perfeitamente. Uma oração profundamente bíblica. Olha o verso 28. Tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles reconheceram todos os versos do Antigo Testamento que profetizavam os sofrimentos de Cristo, as perseguições. Meus irmãos, que perspectiva incrível desses irmãos. É como se eles falassem assim: Senhor, o que aconteceu, aconteceu de acordo com a tua vontade. E amém, assim seja. Como disse um sábio teólogo,
Deus, em vez de acalmar as tempestades que se levantam contra ele, nosso Deus eleva-se acima delas e as emprega como seus instrumentos. Meus irmãos, esse é o nosso Deus que se eleva acima das oposições, perseguições, rebeldias. Novamente eu afirmo, isso sim é uma oração bíblica, uma oração didática. Então, quando você orar, observe se a sua oração está em sintonia com as Escrituras, pois se não estiver, ela não alcançará o céu. Na verdade, ela não vai alcançar nem o teto da sua casa. Então, ore em sintonia com as Escrituras. Terceiro traço da oração da igreja primitiva é que a igreja orava realizando pedidos pertinentes. Observe o verso 29 e o 30. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A igreja, ela orava realizando pedidos pertinentes. Interessante foi que eles não pediram que Deus transformasse o mundo em um lugar amigável. Eles não pedem para que o Sinédrio os deixe em paz. Eles não pedem que Deus conceda aos líderes políticos de Israel simpatia para com a igreja e a missão. Eles não pediram também a destruição dos seus perseguidores. Pelo contrário, eles sabiam que as perseguições sempre estariam presentes. Elas estariam ali. E eles não pediram isso. Como disse o Wisby em seus comentários acerca dessa passagem, a verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas pedir que Deus faça a sua vontade em nós e por meio de nós. Essa é a verdadeira oração. Pedir realmente que Deus faça a sua vontade em nós e por meio de nós. Mas, meus irmãos, quais foram então esses pedidos pertinentes dessa igreja em oração, nessa igreja primitiva em oração? Depois de expressar então a confiança no poder soberano de Deus, de expressar quem realmente Deus é, realizando uma oração bíblica, citando passagens do Antigo Testamento, aqueles irmãos então fazem 3 pedidos específicos. O primeiro desses pedidos está lá no verso 29, parte A. Olha para as suas ameaças. Eles não se atreveram a dizer a Deus como deveria castigar esses homens perversos. Não. Eles entregaram a questão a Deus. Eles pediram para que Deus olhasse para o problema. Eles não se atreveram a falar para Deus: não faça isso, Senhor. Nós não admitimos, o Senhor tem que resolver isso. Acabe com ele, desça fogo do céu nesse povo. Não, eles não falaram isso. Eles oraram pedindo que Deus olhasse para o problema, para aquela situação difícil. Então, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, quando você estiver passando por um problema, alguém estiver te perseguindo, entrega nas mãos do Senhor. Não fique dando sugestões para Deus como Ele deve agir, como Ele deve fazer. Simplesmente entregue nas mãos de Deus, que Ele realmente sabe o que é o melhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Segundo pedido pertinente e apropriado dessa igreja está no verso 29, ainda parte B. Dá uma olhadinha. Concede aos teus servos toda intrepidez. O mais importante para eles não era a segurança pessoal, não era a segurança da igreja, não era a segurança da sua família, de seus filhos, dos irmãos. Não. O que era importante para eles, e está aqui bem claro neste versículo, era a ousadia para pregar a palavra de Deus. Eles queriam pregar com ousadia, com coragem, e é isso que eles pedem. Seu desejo era de ter realmente coragem diante da oposição. Eles não pedem para que a oposição termine e acabe, não, eles pedem para então tenham coragem para desafiar esta oposição. Esse foi o segundo pedido pertinente.
Vamos para o terceiro pedido, verso 30. Dá uma olhadinha no verso 30 na sua Bíblia. Enquanto estendes a mão para fazer curas. No início, Deus ele atestou a pregação do Evangelho por meio de sinais, de prodígios, maravilhas realizados por Jesus. E aqueles cristãos, ao falarem isso a Jesus em sua oração, eles estavam pedindo apenas que Deus continuasse a confirmar o ministério dos apóstolos deste modo. Simplesmente isso. Senhor, o Senhor já tem feito isso até agora. Continue, por favor, a realizar estes milagres, essas curas, essas maravilhas. Então os irmãos ali, eles pedem que Deus continue a confirmar o seu ministério. Muito interessante. Então, meus amados, façamos a Deus os nossos pedidos de oração. Sim, nós devemos apresentar a Deus os nossos pedidos, mas devemos apresentar a Deus pedidos de oração pertinentes, apropriados, não pedidos que são interesseiros, egoístas, para o nosso prazer. Pense muito bem antes de você fazer um pedido ao Senhor. Avalie se realmente é um pedido pertinente, assim como a igreja reunida em oração realizou pedidos pertinentes ao Senhor. Vamos então aí para o quarto traço da igreja primitiva em sua oração, que a igreja, orando, ela experimentava demonstrações do poder divino. Veja o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus queridos, que cena fantástica! Já parou para pensar? Você está orando e de repente o local onde você se encontra começa a tremer? Você acredita que isso pode acontecer hoje? Deus pode fazer isso, tremer um lugar? Pense nisso. O fato de o lugar ter tremido ali indica uma resposta a essa oração sincera, verdadeira daqueles irmãos. Era dessa forma que muitas vezes Deus se manifestava no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19, verso 18, o Monte Sinai tremia grandemente, revelando ali a presença de Deus, o poder de Deus, com Moisés ali no monte. Então Deus respondeu fazendo estremecer o local onde estavam, enchendo o seu povo com o Espírito Santo. Veja lá o que diz o texto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deus mostrou que estava presente e responderia à oração. Essa demonstração de poder divino deu ainda mais ousadia para que esses irmãos, esses apóstolos, pregassem a palavra de Deus. Essa igreja primitiva, meus amados, é bom a gente destacar isso, é muito interessante, porque eles não tinham o Novo Testamento para confirmar que eles fizeram a oração adequada. Eles não tinham livros de teologia sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus detalhadamente como nós temos hoje. Eles não tinham séculos de história da igreja e da fé para servir de exemplo para eles. Então nós vemos aqui um Deus soberano, poderoso, cuidadoso para com os seus filhos, e Ele que sustenta o mundo com a palma das suas mãos, dizendo à comunidade reunida primitiva, a igreja primitiva, vocês estão orando corretamente, continuem assim, estão indo na direção certa. Deus, Ele com o seu amor cuidadoso para com aqueles irmãos que estavam orando sinceramente e biblicamente. Deus então responde imediatamente à oração, e eles sentem isso. Olha o final do verso 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus amados, eles ficaram novamente cheios do Espírito Santo. Isso aqui não é um novo Pentecostes, eles só estavam cheios do Espírito Santo e nós precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos realmente a cada dia desejar estar cheio do Espírito Santo. Busque isso na sua vida, estar cheio do Espírito, pleno do Espírito Santo. Nós não podemos realizar a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Nós não podemos realizar a obra de Deus sem uma oração sincera e verdadeira diante do Senhor. Sem o poder e o agir do Espírito Santo, nós não iremos realizar a obra de Deus. Como disse certo pastor, eu acho muito interessante essa frase, fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo
é o mesmo que tentar cortar lenha com o cabo do machado. Pense nisso. Fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo, ou seja, sem orar também, sem colocar diante do Senhor, é o mesmo que tentar cortar a lenha com o cabo do machado. Meus irmãos, nós estamos então concluindo a mensagem de hoje. Gostaria de lembrar aqui que possamos realmente orar assim como a igreja primitiva, reconhecendo o poder de Deus em nossas orações, orando em sintonia com as Escrituras, uma oração bíblica, realizando também pedidos pertinentes, pedidos apropriados, que possamos, assim como a igreja primitiva, rogar a Deus que nos revista de poder, de intrepidez, de ousadia, de coragem, mas também de amor, manifestado então em obras, para anunciarmos Jesus a toda criatura. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter uma vida de oração realmente sincera, verdadeira, contínua, bíblica. Que Deus então se agrade das nossas orações, que você seja realmente um cristão, um servo de Deus que ora como a igreja primitiva. Que você seja um homem, uma mulher de oração. Não olhe para os problemas, olhe para o Senhor. Ore, coloque diante do Senhor. Entregue os seus problemas ao Senhor, assim como a igreja primitiva fez diante daquela perseguição, daquela oposição. Eles não recuaram, mas eles reconheceram a grandeza de Deus. Eles oraram, colocaram suas vidas diante do Senhor, pedindo mais coragem. Faça assim você também o mesmo. Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até domingo que vem com mais uma mensagem na série de Atos, se Deus então permitir. Uma boa noite a todos.